A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Espero encontrar todos com saúde, com paz, com alegria e principalmente com Jesus no coração. É com muita alegria que estou aqui hoje, mais uma vez, para nos reunirmos, para estudar um pouquinho mais, sobre a doutrina espírita. Hoje, falar sobre um assunto que está no Livro dos Espíritos, que é a união da alma ao corpo. É um assunto que nos desperta dúvidas, muitas vezes curiosidades. Então a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho, sobre esse assunto, conversar um pouco sobre isso e juntos esclarecermos um pouco, dirimirmos, um pouco as nossas dúvidas a respeito desse assunto. Então, para harmonizarmos os nossos pensamentos, eu convido vocês a assistir comigo um vídeo de uma música que é muito bonita, para já começarmos a dar uma introdução sobre o assunto, E após essa harmonização, nós vamos fazer a nossa prece, tá bom? Então vamos lá. Os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Quem ora com fé pedindo auxílio ao sofredor, recebe o carinho e o afeto das falanges do Senhor. André Luiz já chegou, trazendo seu amor. Um franciscano avisou que jogou flores no ar pra irmã Sheila chegar, lançando raios de luz, um arco-íris de amor. O ambiente mudou, são falanges do nosso Senhor. Doutor Bezerra tá aí, com fé no seu bisturi. Também chegou Ramatiz, jorrando fluidos vitais. Emmanuel sabe o que faz, ditando livros pra nós das colônias astrais, cantando para Jesus, louvando ao Criador. O ambiente mudou, são falanges do nosso Senhor. Os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Quem ora com fé pedindo auxílio ao sofredor, recebe o carinho e o afeto das falanges do Senhor. André Luiz já chegou, trazendo o seu amor. Um franciscano avisou que jogou flores no ar pra irmã Sheila chegar, lançando raios de luz, um arco-íris de amor. O ambiente mudou, são falanges
Emmanuel sabe o que faz, ditando livros pra nós das colônias astrais, cantando para Jesus, louvando ao Criador. O ambiente mudou, são falanges do nosso Senhor. Os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Quem ora com fé pedindo auxílio ao sofredor, recebe o carinho e o afeto das falanges do Senhor. Os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Os missionários da luz, os missionários da luz, os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Vamos orar. Quem desejar fechar seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, governador da terra, nosso modelo e guia, exemplo maior de amor puro e bondade. A espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Agradecemos pela oportunidade da doutrina espírita. Agradecemos pela oportunidade do estudo. Agradecemos pela oportunidade deste encontro. E agradecemos pela disponibilidade de podermos estar aqui, amparados, intuídos pelos bons espíritos, para que possamos receber todas essas instruções, todas essas orientações que nos auxiliam no nosso caminhar, que nos auxiliam na nossa compreensão, no nosso entendimento. Obrigada, Senhor, por mais este momento, por mais esta oportunidade. E que possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertos para bebermos desta fonte inesgotável de amor e de instrução. Pedimos permissão para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, na certeza da Tua presença entre nós. Assim seja, graças a Deus. Bom, então aqui estamos, né, felizes, muito felizes por podermos estar aqui refletindo, né, mais um pouquinho sobre as instruções que temos no Livro dos Espíritos, capítulo 7, livro 2º, União da Alma ao Corpo, que está nos itens, nas questões de 344 a 360. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. E aí a gente já começa refletindo um pouquinho sobre o que já nos traz Kardec na primeira questão dessa parte do Livro dos Espíritos, né, que é a 344, onde os espíritos dizem a Kardec que a união do corpo, né, da alma ao corpo, ela começa na concepção.
mas só é completa por ocasião do nascimento, desde o instante da concepção. O espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, aqui, nessa pergunta, já nos diz muita coisa, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, quando é que o espírito se liga ao corpo? É quando nasce? Ou em algum momento da gestação? É quando vira um feto? É quando é um embrião? Então aqui já fica tudo muito claro, né? No momento da concepção, quando há a ligação entre óvulo e espermatozoide, este momento da concepção, a partir deste momento já existe um espírito vinculado ao corpo que irá se formar a partir desta concepção, né? Então já tem a partir daquele momento um espírito designado a esta encarnação que se inicia. E aí na questão seguinte, na 345, Kardec pergunta assim para os espíritos: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? E os espíritos respondem a ele: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, o que a gente pode entender aqui nessa questão? Uma vez um espírito designado a um determinado corpo, que desde a concepção já está designado àquele corpo, outro espírito não pode ocupar este lugar. Então, essa união ela é definitiva. Pode sim haver o romper deste laço, que é quando a criança não vinga. Pode haver um aborto espontâneo. E isso pode acontecer por uma desistência do espírito reencarnante. Aquele espírito que está destinado àquela encarnação, àquela concepção. Então, o espírito pode, sim, neste momento, desistir, vamos dizer assim, destas provas, das provas a qual ele escolheu para aquela encarnação. E, neste caso, existe o desfazimento deste elo e acontece um aborto espontâneo. Né? E aí, também pode acontecer, e o que eu vou comentar então todo aborto é porque o espírito desistiu da encarnação? Nem sempre. Nem sempre. E por que eu digo nem sempre? Porque pode acontecer outros motivos para este aborto. E aí, na questão 346, Kardec pergunta: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Então, é o corpo que morreu antes dele nascer. Ele escolhe outro. Né? E qual pode ser a causa dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Então, às vezes, acontecem, sim, imperfeições na matéria que tornam inviáveis esta permanência
do vínculo do espírito com o corpo, porque torna inviável a vida naquele corpo material, né? Então, neste caso, também acontece um aborto espontâneo, né? Então, o espírito que estava designado àquele corpo, ele vai escolher um outro corpo para ele encarnar e vir as suas provas. Mais à frente, na questão 349, a pergunta que Kardec faz é: quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Então, vamos dizer que o espírito desistiu, falhou a encarnação, ou houve uma imperfeição da matéria que não foi possível aquela encarnação, falhou a encarnação. Aí, Kardec lá, ele teve a resposta que o espírito escolhe outro corpo para encarnar, né? Então, os espíritos disseram isso para Kardec. E aí Kardec então pergunta: ele é suprido imediatamente por outra existência? Qual os espíritos respondem? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Então, não é a encarnação, essa encarnação falhou, vai sair daqui e já vai para outra. Não, porque o espírito também precisa de um período para se adaptar a esta nova encarnação. Né? Precisa de um tempo para proceder essa nova escolha, como que isso vai ser. Né? Lá na questão 350, Kardec pergunta assim: uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Então, o espírito escolhe aquela encarnação. Uma vez ele encarnado, não tenho mais como voltar atrás. Né? O espírito lamenta essa escolha algumas vezes, e os espíritos respondem: queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. É só a gente olhar para o lado, né? Quanta gente lamenta a vida que tem, né? Mas eles continuam: se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais, e quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Então, aqui a gente vê que existe um esquecimento. Quando nós nascemos, renascemos, né? Reencarnamos, nós temos o esquecimento do que passamos em encarnações pretéritas, e temos o esquecimento das escolhas que nós fizemos. Nós não temos consciência de que nós escolhemos as provas que estamos passando. Então não tem como a gente se arrepender dessa escolha. Muitas vezes a gente reclama da vida que a gente tem, mas a gente não se arrepende da escolha porque a gente não tem consciência que é uma escolha. E quando muito se julga pesado demais as provas que estamos passando, é quando as pessoas recorrem ao suicídio. Né? O suicídio não é o assunto do nosso estudo. Lógico que é um assunto que cabe um estudo inteiro, às vezes até um seminário, né? Mas eu acho que cabe aqui, né, a gente chamar atenção para isso, falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos, inclusive, no Setembro Amarelo, né, que é o mês de conscientização da prevenção ao suicídio. Lembrando que o suicídio ocorre o ano inteiro,
Mas nós temos um mês dedicado a essa conscientização, então a gente precisa chamar atenção para isso, né, que o suicídio é uma pandemia silenciosa, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, eu convido a todos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possamos estar sempre atentos ao nosso redor, aos nossos amigos, aos nossos parentes, né? Não aquele olhar de julgamento, aquele olhar de quem está tomando conta da vida de ninguém, mas um olhar de cuidado, um olhar de carinho, um olhar de atenção, né? E se percebermos qualquer sinal de que o fardo está pesado, como a gente costuma dizer, né? Que a gente possa estar ali para ajudar, sem julgamento, ajudar, auxiliar, que possamos ser ombro, que possamos ser ouvidos para o desabafo, né, para ver se o fardo fica um pouquinho menos pesado, né, para as pessoas que nos são caras, e muitas vezes até para aqueles que nós não conhecemos, por que não, né, podermos ser instrumento para o desafogar, né, o esvaziar das pessoas, para que possam ter mais força e ânimo para seguir nas provas da vida, né? Então, é só uma reflexão que fica aqui, um parêntese, né, sobre esse assunto de suicídio, acho oportuno, dado da época que nós estamos, tá? Esse convite de sermos instrumentos, na medida do possível, nessa prevenção do suicídio, tá bom? Então, continuando, na questão 351, Kardec pergunta para os espíritos: no intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? E os espíritos respondem a Kardec mais ou menos conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito, né? Então, é aquilo que eu comentei, nós temos esse esquecimento, nós não temos consciência, né, das nossas escolhas, e nós não temos consciência das nossas existências pretéritas, mas estamos, tá cravado no nosso perispírito, né, essa experiência que nós trazemos de todas as nossas existências, porque são experiências adquiridas, não é verdade? Então, isso fica adormecido. E quando nós voltamos ao estado de espírito desencarnado, né, essa lembrança, elas vão voltando pouco a pouco, tanto das vidas pretéritas quanto a desta, que aqui estamos, ao desencarnarmos, nós adquirimos novamente essa consciência, essas lembranças, né, do que nós temos de experiências. Então, sobre isso, lá na Gênese, né, também de Allan Kardec, no capítulo 11, Kardec diz assim: à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito a consciência de si próprio, de modo que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira,
o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Entretanto, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor que antes. Ele renasce tal qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Olha que bacana, né? Então, perde a lembrança do passado, mas as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente vão voltando à atividade. E isso vai ajudar com que nós possamos fazer mais e melhor que antes. É como, tal qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Então, olha aí, é um novo degrau a subir. Nós estamos sempre em evolução, estamos sempre subindo, galgando degraus, ponto a ponto. Olha que bacana o que nós temos nas nossas mãos. Não é? O que nós temos nas nossas mãos Então, são muitas oportunidades que cada encarnação nos traz. Cada encarnação nos traz. E nós podemos aproveitar cada uma delas, cada oportunidade. Trazemos as nossas experiências que nos servem para nos auxiliar a melhorar e a subir mais algum degrau. Nós não regredimos, nós evoluímos. Isso é mágico. E aí também vem aquela questão, né? Esse esquecimento. Mas se a gente faz uso das nossas habilidades, né, das nossas conquistas, por que existe o esquecimento, então? O esquecimento é uma caridade, é uma misericórdia divina para conosco. Porque imagina se nós não tivéssemos o esquecimento das nossas vidas pretéritas. Como seria para nós termos que conviver com seres, com espíritos que foram atritosos conosco em outras existências? Nós conseguiríamos essa evolução? Seria muito mais difícil. O esquecimento é uma bênção de Deus. Mas ele é tão perfeito que ele permite que nós acionemos, mesmo com o esquecimento, nós acionemos essas faculdades, essas habilidades que nós adquirimos em outras existências, nas nossas experiências. Não é verdade? E aí, continuando lá no Livro dos Espíritos, na questão 353, Kardec pergunta assim: uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? E os espíritos dizem: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto,
ligado à alma que virá a possuir. Então, quando nós encarnamos, quando nós nascemos, né, que é no momento do parto, o espírito passa a residir, né, neste corpo. Mas enquanto gestação, o espírito ele tem uma ligação, ele tem um elo fluídico. E ele passa, essa ligação, ela realmente se concretiza no momento do nascimento. Então, aqui, por isso que ele diz que, de certo modo, ele existe fora dele, fora do feto, porque ele é como se fosse o feto e o espírito, e um elo, um cordão o ligando, se assim a gente puder dizer. Né? Então, ele prossegue. Como se explica a vida intrauterina? E aí eles dizem, é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então, é justamente nesse momento do nascimento, né, quando faz aquele primeiro ué, né, que se completa aí esse elo, se forma de fato, né, que se completa com a vida espiritual. E aí, na 355, ele pergunta, haverá como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que finalidade isso ocorre? E os espíritos dizem para Kardec, isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Então, muitas vezes, quando acontecem os abortos espontâneos, né, ou aquelas crianças que ainda na gestação já se sabe pela ciência que não tem como sobreviver, né, fora da vida intrauterina, muitas vezes isso acontece porque o espírito que está vinculado a este corpo, a este feto, precisa deste período para ressarcir algo, né? Ou também pode ser uma prova para os pais. Os pais também podem precisar passar por uma prova que seja como essa prova do que a gente chama de perder uma gravidez. Né? Passa por aquela alegria de que está grávida, passa por toda aquela ansiedade da vinda da criança, né? Muitas vezes faz um enxoval e tudo, e aí passa por essa prova de isso não vingar, né? E é muito triste, a gente sabe disso, mas que muitas vezes é por uma situação de prova mesmo, que os pais precisam passar. Né? E quando a gente tem esse entendimento também, nos conforta, nos consola um pouco. Né? Esse entendimento nos causa conforto. Eu costumo dizer, a gente não deixa de sentir, né? Mas a gente passa a entender e a ser confortado com esse entendimento. Não é verdade? E aí, seguindo, na questão 356, ele pergunta, haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim. Há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. Então, muitas vezes, quando tem até essas questões das imperfeições da matéria, né? Muitas vezes nem existe aí um espírito destinado para isso.
E aí é só mesmo para a prova dos pais, né? Isso aqui está até muito simples de entender, né? E aí, eu queria ler aqui um pedacinho para vocês, um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, onde André Luiz fala assim: em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Olha que bacana, nós não precisamos fiscalizar para saber que a lei de causa e efeito está sendo executada. E ele continua: na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Olha que bacana, né? Tudo é a lei de causa e efeito, é a lei do progresso, é a questão de nós querermos estar sempre evoluindo, sempre nos tentando alcançar aí essa vida superior, né, como André Luiz diz. E então, em tudo que fazemos, a nossa intenção é essa, é de evoluirmos. Muitas vezes, quando nós passamos por determinadas provas, às vezes a gente não entende naquele momento, não é? Mas com certeza tem um motivo. E este motivo sempre está ligado à nossa evolução. Muitas vezes a gente passa por um aborto espontâneo que pode ser uma desistência de um espírito, pode ser porque aquele espírito que encarnar precisava daquele período, então é uma evolução, e pode ser porque os pais precisavam passar por aquilo, que também é uma evolução. Toda prova que a gente passa é em busca da nossa evolução. E é a questão da lei de causa e efeito, que, como diz aqui no livro Entre a Terra e o Céu, ela executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Então, está sempre acontecendo. O que nós temos de prova, com toda certeza, é para ressarcirmos alguma coisa que nós fizemos, que nós passamos e em que nós falhamos no passado. E que bom que podemos estar ressarcindo agora. Porque mais para frente a gente já vai estar... Isso, pelo menos, nós não vamos mais precisar passar. Essa prova nós já vamos ter passado. Né? E aí, continuando, Kardec bota assim, na pergunta 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? Para o espírito, aquele que está para reencarnar, né? E os espíritos dizem, é uma existência nula e que ele terá de recomeçar.
Então, para aquele espírito, o aborto, aquela passagem não serviu para ele. E aí, na 358, vem: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Olha a resposta dos espíritos: há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, quando alguém pratica um aborto provocado, na verdade, está impedindo que o espírito cumpra aquelas provas a que ele se colocou para cumprir. Está atrapalhando o progresso de algum espírito. Né? Então, sim, isso é crime. E aí, na 359, ele pergunta: no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Ou seja, existe algum aborto que é aceitável pelo Espiritismo que não seja crime? Porque se o nascimento da criança vai pôr em risco a vida da mãe, eles perguntam: haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Haverá crime provocar este aborto? E os espíritos dizem: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, sim, existe um aborto que é permitido, que é quando aquele nascimento vai pôr em risco a vida da mãe. Até porque, mais em cima diz que a existência ela é nula, né? Você vai estar, sim, impedindo o progresso daquele espírito. Mas se você também vai botar em risco uma outra vida, como também, voltando à temática do suicídio, quando existe um suicídio para salvar uma outra vida, esse suicídio também tem um peso diferente, né? Imagina que eu vejo que uma pessoa vai ser morta, né? Um exemplo aqui, né? Para a gente poder entender. Tem alguém com uma arma apontada para alguém, para um outro alguém, e eu vejo aquilo, me coloco na frente. Isso é um suicídio. Eu estou me colocando para morrer, né? Mas eu estou me colocando para salvar uma outra vida. É um suicídio que tem um peso diferente de um suicídio onde eu quero simplesmente acabar com a minha vida, né? Então, neste caso, sim, se o nascimento da criança puser em risco a vida da mãe, é preferível, né, que não se sacrifique a vida da mãe, tá? E na questão 360, pergunta assim: será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? E os espíritos respondem: vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar, né? Então, se nós temos, né, um feto que não vingou, um natimorto, né, nós devemos tratar com o mesmo cuidado de uma criança quando morre e de qualquer outra criação de Deus, né, quando morre. Esse é o cuidado que nós devemos ter.
E eu quero também lembrar que quando nós vamos reencarnar, nós enquanto espíritos vamos reencarnar, nós temos um planejamento reencarnatório. E cada reencarnação é uma oportunidade. E não à toa nós temos as famílias que nós temos. Nós vivemos onde vivemos. Então, eu convido a todos que possamos olhar para as nossas famílias, para os nossos bairros, para as nossas cidades, para os nossos trabalhos, para os nossos centros religiosos, como as oportunidades que nós temos na nossa vida. A começar pelas nossas famílias. As nossas famílias são as nossas maiores oportunidades de reformação. São onde nós encontramos todos os tipos, né, de relações. Nós temos relações de amor, nós temos relações de reajuste, nós temos relações de ajuda. Então, olhamos para o nosso lado, para o nosso redor, e não esqueçamos que isso é uma oportunidade que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, nos dá para que possamos evoluir, sempre evoluir. Então, esse é o nosso estudo, essa é a reflexão que eu quero deixar para todos. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez. Eu vou fechar com uma musiquinha, que eu também acho que cabe muito bem aqui. E após a música, a gente faz a nossa prece de encerramento, com o meu agradecimento do fundo do coração, por você ter estado aqui comigo. Tá bom? Vamos lá. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar.
Vamos orar. Quem desejar fechar seus olhos, que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos imaginar na nossa tela mental a figura doce e serena do Mestre Jesus. Jesus, aqui estamos, mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade dos esclarecimentos, pela oportunidade de mergulharmos na doutrina espírita, para que nos conforte, para que nos console, que através do entendimento possamos desvendar essa verdade, a verdade que liberta, a verdade que acalma, que abranda, que nos liberta da dor. Obrigada, Senhor, por estar conosco aqui, neste momento, junto de nós, nos mostrando o caminho, nos mostrando, nos orientando, nos explicando cada detalhe que nós sozinhos não conseguimos entender. Muito obrigada, Senhor, por tanto cuidado conosco. Muito obrigada pela sua renúncia, pela sua doação, pelo seu amor por nós. Que possamos ser pingos de luz do teu evangelho de amor nas vidas daqueles que em nossas vidas passar. Permaneça conosco, amado Mestre, hoje, agora e todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!